Israel mata o líder do Hamas, responsável pelo ataque do ano passado a Tel Aviv, que resultou na guerra que continua até hoje. Presidente Lula diz que se regulamentação não der certo, ele acaba com os sites de apostas no país. E na Bahia voltou a contrariar o mercado ao dizer que não importa quanto custam os programas sociais. Ex-presidente Jair Bolsonaro lembra que será candidato à presidência em 2026, mas jogará a toalha se continuar impedido de concorrer. Transferências de dinheiro via Pix terão novas regras a partir de 1º de novembro. Prejuízo no Rio de Janeiro com sequestro de ônibus para formação de barricadas passou de 22 milhões no período de um ano e hoje aconteceu mais um. A autópsia do ex-vocalista de grupo musical Liam Payne apontou que foram encontradas várias substâncias no sangue dele. E 6 dias depois de um temporal, Enel garante que a luz voltou em quase todos os imóveis da capital paulista, que já se prepara para uma nova tempestade. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo de Israel informou hoje que matou o principal líder do grupo guerrilheiro Hamas. Foi ele quem planejou e executou o ataque a Tel Aviv em 7 de outubro do ano passado. Mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a guerra ainda não acabou. A notícia da morte de Yahya Sinwar já havia sido confirmada pelo Canal 12 de Israel e também pelo jornal americano The Washington Post, apontou que Tel Aviv confirmou a morte do terrorista do Hamas após os resultados dos primeiros testes de DNA. O grupo Hamas não confirmou imediatamente a morte do líder maior. O presidente de Israel, Isaac Herzog, saudou o exército israelense após a morte do terrorista. Herzog disse que Sinwar, o arquiteto do ataque mortal de 7 de outubro do ano passado, foi durante anos responsável por atos hediondos de terrorismo contra civis israelenses, cidadãos de outros países e pelo assassinato de milhares de pessoas inocentes. A operação militar israelense em Gaza, que matou Yahya Sinwar, começou após um ataque aéreo israelense que matou pelo menos 15 pessoas em uma escola, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Faris Abu Hamza, chefe da unidade de emergência local do Ministério da Saúde de Gaza, confirmou o número de vítimas do ataque e disse que dezenas de pessoas ficaram feridas, segundo o oficial. O hospital Kamal Adwan, nas proximidades, estava lutando para tratar as vítimas. Israel mantém uma forte ofensiva contra o Hamas na faixa de Gaza, com ataques aéreos em diversas partes do enclave. Após o bombardeio, Israel afirmou que o alvo era um centro de comando administrado pelo Hamas e pela Jihad Islâmica dentro da escola. As tropas israelenses avistaram vários terroristas entrando em um prédio e foi ordenado um ataque contra ele, que derrubou a estrutura. Somente depois que os soldados israelenses chegaram para inspecionar os danos, é que perceberam que um dos terroristas mortos se parecia muito com Sinwar. No final de janeiro, autoridades israelenses e americanas acreditavam que estavam prestes a capturar Yahya Sinwar, quando tropas israelenses invadiram um elaborado complexo de túneis no sul de Gaza, onde pensaram que ele estava escondido, segundo autoridades americanas e israelenses. Após o início da guerra em Gaza, mais de 42 mil palestinos morreram no enclave e o território ficou em ruínas. A guerra também se tornou mais ampla, com intensos bombardeios aéreos e ofensiva terrestre no sul do Líbano contra a da milícia xiita radical libanesa Hezbollah e trocas de ataques com o Irã e os Houthis no Iêmen. E com a morte de Yahya Sinwar, os palestinos se perguntam: e a guerra vai acabar e a paz vai reinar no enclave? Quase toda a população de Gaza vive na pobreza depois de um ano de guerra entre Israel e o movimento islamista
palestino Hamas, que devastou a economia do território. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ajuda humanitária é cada vez menor. A ONU alertou nesta quinta-feira que quase 345 mil moradores da faixa de Gaza vão enfrentar níveis catastróficos de insegurança alimentar neste inverno no hemisfério norte, enquanto a ajuda humanitária é cada vez menor. O número é muito superior aos 133 mil que enfrentam esta situação atualmente, de acordo com o relatório do Quadro Integrado de Classificação de Segurança Alimentar. O estudo afirma que a ajuda alimentar que chegou durante meados deste ano permitiu uma melhora, mas a redução acentuada dos envios em setembro deve inverter a tendência. Estamos morrendo lentamente na faixa de Gaza. Apelamos para aqueles com consciência e senso de humanidade para inverter rapidamente e tentar parar o genocídio que está sendo cometido aqui e a guerra na faixa de Gaza. Produtos começaram a diminuir e estão em falta há 12 dias, enquanto os preços subiram. Agora não há batata, cebola, manga ou maçã. Clientes pediram por maçã ou manga para tratar a glicose de pacientes, mas não temos. Só há limão e berinjela, com os preços muito altos. A projeção é que a insegurança alimentar catastrófica atinja 16% da população do território palestino entre novembro de 2024 e abril de 2025. Não temos nada para vender nas barracas. Estou vendendo recipientes de plástico só para sobreviver. Eu tinha comida enlatada, lentilha, feijão, grão de bico. Depois do fechamento das passagens, mercadores não conseguem mais importar produtos. A vice-diretora da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura pediu o restabelecimento imediato do acesso humanitário para a entrega de ajuda alimentar. O embaixador israelense na ONU minimizou as acusações e afirmou que mais de 1 milhão de toneladas de ajuda foram enviadas ao enclave palestino. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que se a regulamentação das apostas pela internet não der certo, ele irá acabar com as bets. O presidente também falou sobre a sucessão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Lula concedeu uma entrevista na manhã desta quinta-feira à Rádio Metrópole de Salvador. A viagem na capital incluiu uma cerimônia de anúncio de investimento de 1,2 bilhão pelo Ministério da Educação para a construção de escolas e aquisição de ônibus para o Estado, além da participação em comício do candidato do PT à Prefeitura de Camaçari. Durante a conversa, o petista reforçou que não vai interferir na escolha do sucessor de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Destacou ainda que o governo aposta na regulação das casas de aposta online para impor regras e frear o avanço na internet. Mas, segundo Lula, se isso não der conta, ele vai acabar com as bets. Eu tenho como prática política não me meter na escolha do presidente da Câmara. É uma coisa do Congresso Nacional. Como eu respeito a autonomia de cada poder, o meu presidente será aquele que foi eleito. Aquele que foi eleito, goste dele ou não goste, eu vou conversar e vou tratá-lo como presidente da Câmara. Semana passada eu tive uma reunião com 14 ministérios para a gente discutir a questão da BET e nós tínhamos uma opção, ou acabava definitivamente ou a gente regulava. Nós optamos pela regulação. E me parece que essa semana, mais de 2.000 BETs já saíram de circulação. Saíram. Já. Então, nós vamos ver se a regulação dá conta. Se a regulação der conta, está resolvido o problema. Se não der conta, eu acabo. E quem quiser fazer uma aposta online não poderá fazer com dinheiro que recebe do Bolsa Família. A medida está em fase de implementação. A decisão foi tomada pelo ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, logo após uma reunião feita com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A medida foi motivada após um levantamento do Banco Central apontar que os brasileiros gastaram cerca de 20 bilhões de reais por mês em apostas online nos primeiros 8 meses de 2024. Os dados do Banco Central ainda informaram que só no mês de agosto deste ano, os beneficiários do Bolsa Família transferiram mais de 3 bilhões às empresas de apostas por meio de Pix. Apesar da decisão adotada, o ministro não esclareceu quando a medida passará a valer e informou que o bloqueio ainda está em fase de implementação
em cooperação com as casas de aposta. A Secretaria de Prêmios e Apostas atualizou a lista das bets autorizadas a funcionarem no Brasil. A patrocinadora master do Corinthians, Esportes da Sorte, que tinha ficado de fora, agora está na relação. A empresa foi investigada pela Polícia Civil de Pernambuco sob suspeita de envolvimento em um esquema de apostas ilegais. O Pantanal tem 4 focos de incêndios ativos e o trabalho de combate no bioma completa 198 dias. O tempo passa e a situação não muda. Os incêndios florestais castigam o Pantanal sul-mato-grossense. Nesta semana, a Operação Pantanal, realizada pelo Corpo de Bombeiros, completa 200 dias e está longe de terminar. Estamos muito longe disso. São anos que a gente vem aí acumulando secas severas. Desde 2019, a gente tem registrado grandes incêndios aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente na região do Pantanal. E isso tudo é o resultado da realidade que a gente está vendo hoje. Por isso, a gente não desmobiliza a estrutura, mesmo com a proximidade de uma estação mais chuvosa. A gente tem indícios aí que ainda vai ficar aquém das médias e do que seria necessário para um equilíbrio daquele ecossistema. São aí em torno de 170 pessoas atuando hoje no SCI do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, naquela região. Hoje, a principal preocupação dos militares está voltada para o incêndio na divisa com Mato Grosso. As chamas já formam uma linha com quase 40 quilômetros de extensão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, esse é apenas um dos 4 pontos de combate existentes no estado. Tem um grande incêndio que está ali sendo combatido já há alguns dias. A gente também tem um outro incêndio que já está sendo combatido também já há alguns dias na região do Paiaguás e outro próximo ao Parque do Rio Negro, mais ao sul ali na Niecolândia. Então, assim, são pontos ainda que requer muita atenção, porque a gente ainda continua com muita vegetação, material orgânico, combustível ainda seco, mesmo que tenha chovido dias anteriores, e também as condições do local que favorecem a isso. A gente tem que lembrar que a gente tem uma escassez hídrica decretada em toda a bacia do Rio Paraguai. No momento, o estado conta com 12 bases avançadas distribuídas em pontos estratégicos no território sul-mato-grossense. Mas o principal aliado e também inimigo dos combatentes continua sendo o tempo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a chuva registrada nos últimos dias ajudou a situação no Pantanal. Mas para que o bioma volte a ser como era, é necessário muito mais água. E detalhe, em diversos pontos de todo o país. A chuva no Pantanal é muito bem-vinda, porém ela não é o suficiente. Para a gente poder ter toda aquela quantidade, aquele volume de água que é comum no Pantanal, a gente precisa que chova também na Amazônia, no Planalto, que são os rios que abastecem a bacia do Rio Paraguai. Então, para a gente conseguir chegar a um cenário de um equilíbrio daquele bioma, é preciso que haja, toda essa interação de chuvas, não só no Pantanal, mas em outros biomas também. E veja a seguir, transferências de dinheiro via Pix terão novas regras a partir de 1º de novembro. E o presidente Lula voltou a contrariar o mercado ao dizer que não importa quanto custam os programas sociais. As regras para as transferências de dinheiro via Pix vão mudar no próximo dia 1º. As medidas valerão para quem abriu uma conta nova ou um novo aplicativo no celular ou computador. A partir de 1º de novembro, o Pix passará por novas regras, com o objetivo de combater fraudes e aumentar a segurança dos usuários, segundo o anúncio do Banco Central.
As mudanças incluem um limite máximo de R$ 200 para transações realizadas a partir de dispositivos não cadastrados, com um teto diário de R$ 1.000 para esses casos. Essa restrição busca dificultar fraudes realizadas com dispositivos desconhecidos dos sistemas bancários, protegendo os clientes caso criminosos obtenham acesso a dados de login e senha por meio de técnicas como engenharia social. Além disso, as instituições financeiras precisarão implementar verificações semestrais em contas de clientes que já tenham sido alvo de marcações de fraude na base de dados do Banco Central. Os bancos também deverão disponibilizar canais com orientações para conscientizar o público sobre os cuidados necessários, a fim de evitar golpes. Essas medidas acontecem em resposta a um aumento de número de vazamento de dados envolvendo o Pix. Somente neste ano, o Banco Central registrou 10 notificações sobre potenciais exposições de dados vinculados ao sistema de pagamento instantâneo. Esse número é significativamente maior que o de 2023, quando apenas uma falha ocorrida em agosto e envolvendo 238 dados de usuários foi reportada. Em 2024, até o mês de setembro, foram contabilizados incidentes envolvendo cerca de 53.383 chaves Pix, destacando a urgência de aprimorar a proteção do sistema. Segundo o diretor do Banco Central, é esperado que as novas regras reduzam o impacto desses vazamentos e reforcem a confiança dos usuários no sistema, que tem se consolidado como a principal ferramenta de transações financeiras no Brasil. O Banco Central fez um alerta sobre o golpe em redes sociais de dinheiro esquecido. Cerca de 45 milhões de pessoas físicas ou jurídicas ainda têm valor nos bancos ou instituições financeiras. Recentemente, o Banco Central destacou que toda e qualquer tentativa de facilitar a consulta ou o saque do dinheiro esquecido fora do site oficial da entidade é, na verdade, um golpe. O único site seguro para qualquer pessoa consultar e saber como solicitar a devolução é no site oficial linkado ao governo. O Banco Central também afirmou que, desde ontem, o prazo para resgatar esses recursos expirou. Quem não conseguiu aproveitar a oportunidade pode ser vítima de promessas enganosas. Muitos golpistas estão pedindo até pagamento antecipado por serviços que não existem. A entidade ressaltou que todos os serviços oferecidos são gratuitos e que o banco não entra em contato direto com os usuários para tratar sobre valores a receber. Portanto, as recomendações incluem em não clicar em links suspeitos que chegam por e-mail ou aplicativos de mensagens. Até agosto passado, os valores esquecidos nas contas somaram cerca de 8 bilhões e 600 milhões de reais, sendo 6 bilhões e 620 milhões de reais de pessoas físicas e 1 bilhão e 970 milhões de empresas. Os recursos que não forem sacados serão direcionados para a conta única do Tesouro Nacional. O Ministério da Fazenda informou que haverá um prazo de 6 meses para que os interessados possam requerer judicialmente o direito ao depósito esquecido. Caso não haja contestação, esses valores serão incorporados como receita orçamentária primária. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a rebater as críticas em relação aos gastos do governo destinado a programas sociais. As declarações ocorrem na mesma semana em que a equipe econômica do governo intensifica os esforços para reduzir os gastos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu nesta quinta-feira uma reclamação sobre críticas que recebe em relação a gastos e investimentos do governo federal. Ele diz que fica muito irritado quando é cobrado por aplicar recursos em saúde, educação e principalmente em benefícios para a população mais pobre. O presidente Lula, acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, participa da cerimônia de anúncios para a educação, como a expansão do programa Pé de Meia, construção de escolas e na aquisição de ônibus escolares em Salvador, na Bahia. Ao falar sobre o Pé de Meia de incentivo à permanência de estudantes na escola, o presidente disse que não importa o quanto custa, mas sim que o governo está dando oportunidade para a população estudar. O desejo do pai e da mãe
de cada um de vocês não é deixar para vocês fortuna, não é deixar para vocês riqueza, porque a maior riqueza que um pai e uma mãe podem deixar para o filho é a educação, é a formação do seu filho. Porque a hora que o menino tem uma profissão, ele terá certeza de ter um futuro garantido. E tem muita gente que acha que nós estamos gastando muito dinheiro. Primeiro, eu não acho que é gasto, eu acho que é investimento. Segundo, ficaria muito mais caro gastar fazendo cadeia para prender a meninada que não teve oportunidade do que investir na escola. As declarações acontecem na semana em que a equipe econômica do governo intensifica os esforços para reduzir os gastos do governo, inclusive com o trabalho de convencimento do próprio presidente pelos ministros da Fazenda Fernando Haddad e ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil Simone Tebet, para evitar o estouro do arcabouço fiscal entre a pressão do mercado financeiro por um controle nas contas. Uma lista de medidas de contenção tem mais de uma dezena de itens, entre iniciativas para segurar gastos na educação, na saúde, na Previdência e em benefícios para militares. Integrantes da equipe econômica afirmam que as ações não miram o cumprimento da meta em 2025 e que o alvo é 2026, quando analistas que acompanham as contas públicas afirmam que não será mais possível cumprir as regras do arcabouço fiscal. O Tribunal Superior Eleitoral manteve, por unanimidade, os mandatos de Marcos Rocha e seu vice Sérgio Gonçalves, ambos do União Brasil. O processo de cassação foi aberto pela suspeita de abuso de poder político, alegando um possível uso de servidores comissionados em campanhas. A decisão que seguiu a do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia era para ter sido tomada em agosto, mas foi adiada para que não houvesse uma possível influência nas eleições municipais. O ministro André Ramos Tavares destacou a falta de provas consistentes e negou possíveis intenções eleitorais das ações do governo. A maioria dos brasileiros é favorável à proibição do uso de celulares por crianças e adolescentes nas escolas, tanto em sala de aula quanto nos intervalos. Essa é a conclusão de um levantamento Datafolha. 62% dos entrevistados apoiam o banimento. A Datafolha aponta que 62% da população apoia o banimento dos smartphones nas escolas. E entre aqueles que têm filhos de até 12 anos ou até 18 anos, o apoio é maior, 65%. Ao mesmo tempo, 43% dos pais de crianças de até 12 anos afirmam que elas já têm aparelho celular próprio e até 18 anos, 50%. O levantamento mostrou ainda que entre os pais de crianças, 78% consideram que o celular traz mais prejuízo do que benefícios ao aprendizado. Foram ouvidas de forma presencial 2.029 pessoas com 16 anos ou mais, em 113 municípios do país. Na pesquisa, as mulheres se mostraram mais preocupadas do que os homens. 78% acreditam que o aparelho traz mais prejuízos do que benefícios. Entre os homens, o percentual foi de 73%. O governo federal prepara um projeto de lei para proibir o uso de celulares por alunos nas escolas públicas e privadas, medida que tem crescido internacionalmente. No Brasil, a movimentação em torno da criação da lei ganhou força por conta do vício em bets e cassinos online, que vem sendo induzido por empresas até com anúncios em perfis de redes sociais de crianças. Em um país polarizado, a preocupação com o impacto do celular para o aprendizado une eleitores de Lula e de Bolsonaro. 76% acreditam que a utilização
traz mais prejuízos do que benefícios. O banimento, tanto o adotado voluntariamente por escolas quanto o imposto por leis, tem crescido no mundo inteiro. No Brasil, a Prefeitura do Rio de Janeiro foi pioneira na proibição por meio de um decreto que contou com o apoio da maioria da população. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto que dá poder às prefeituras para que possam fiscalizar as empresas concessionárias de energia. Hoje, apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica tem o poder para acompanhar os trabalhos. Os governos estaduais também podem firmar convênio para monitorar o trabalho que está sendo feito. Mas, diante do que está acontecendo em São Paulo com a Enel, os deputados entenderam que os municípios também devem ter o direito de cuidar do serviço. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. 6 dias após o temporal, a Enel diz que restabeleceu a energia de todos os clientes que ficaram sem luz em São Paulo. A concessionária de energia elétrica disse que o apagão foi maior do que o inicialmente divulgado. No total, foram 3.100.000 imóveis que ficaram no escuro. De acordo com a concessionária de energia elétrica, a Enel, a quantidade de atingidos foi revisada, porque o balanço era de 2.100.000 imóveis prejudicados. O blackout sucedeu depois de um temporal na noite de sexta-feira da semana passada, onde houve ventos com velocidade superior a 100 km por hora e centenas de árvores caídas. A Enel, concessionária de energia elétrica, disse que o apagão que atingiu a cidade de São Paulo e a região metropolitana foi maior do que o inicialmente divulgado. No total, foram 3.100.000 imóveis que ficaram sem luz, mais do que os 2.100.000 inicialmente informados pela empresa. Com isso, o número de imóveis afetados supera o do blackout registrado em novembro do ano passado, quando o pico máximo de clientes desligados foi de 2.120.000, conforme relatório da própria empresa. A gente apurou, nesse momento, que o número de clientes interrompidos, na verdade, são 3,1 milhões de clientes. Até agora, a gente vinha comentando que 2,1 milhões tinham sido impactados. Durante os últimos dias, nós pudemos apurar que entre 7 horas da noite do dia 11 e as 23h59 do mesmo dia 11, clientes ficaram sem energia e tiveram sua energia restabelecida. E, portanto, chegamos a 23h59 do dia 11 numa fotografia de 2,1 milhões de clientes. Porém, durante essas 4 horas, a gente identificou que, na verdade, 3,1 milhões ficaram sem energia, 1 milhão a mais. A empresa contabiliza 36.000 pessoas sem energia, o que considera próximo da normalidade, e que a quantidade de pessoas sem luz no momento oscila dentro do número padrão da empresa, que opera com 8.200.000 clientes no estado. O Tribunal de Contas da União determinou uma medida cautelar para que a Enel passe a compartilhar em tempo real as informações de seu centro de controle operacional com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo e com as prefeituras das cidades atingidas pelo apagão. O órgão paulista também convocou as empresas para uma reunião nesta quinta-feira para discutir medidas preparatórias para os eventos climáticos. E São Paulo entrou em alerta para novas tempestades a partir de amanhã. O avanço de uma frente fria poderá trazer chuvas fortes e muito vento. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para novos temporais até domingo. Estas condições climáticas são atribuídas à chegada de uma frente fria, que promete trazer chuvas significativas junto com ventos fortes e possibilidade de granizo em áreas isoladas. As chuvas intensas, na semana passada, já causaram muitos problemas, como danos estruturais e interrupção de serviços essenciais. Na ocasião, a maior rajada de vento registrada desde 1995, atingindo mais de 100 km por hora, resultou em 7 mortes e deixou milhões sem luz. A tempestade iminente levanta preocupações sobre a integridade da infraestrutura e a continuidade dos serviços essenciais. A região já está lidando com quedas de energia e interrupções no trânsito devido às tempestades anteriores. Árvores caídas, alagamentos e danos materiais estão entre os impactos mais comuns
com esforços contínuos de autoridades e empresas de serviços públicos para restaurar a normalidade. Com as previsões de fortes chuvas e ventos, o governo local e os serviços de emergência estão em alerta máximo. Medidas preventivas incluem alertas à população em áreas de risco e a coordenação de esforços para minimizar os danos potenciais. E veja a seguir: prejuízo no Rio de Janeiro com sequestro de ônibus para formação de barricadas passou dos 70 milhões de reais nos últimos 2 anos. E a autópsia do ex-vocalista do grupo One Direction, Liam Payne, apontou que foram encontradas várias substâncias no sangue dele. A autópsia do corpo do cantor Liam Payne, ex-vocalista do One Direction, mostrou que ele morreu de politraumatismo. Sofreu várias fraturas em consequência da queda da varanda do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Também foram encontradas várias substâncias no sangue dele. A última imagem de Liam Payne em vida foi divulgada pela emissora argentina América TV. O cantor está no saguão do hotel em que esteve hospedado desde o último dia 2. Na imagem, aparece com uma blusa regata branca com as tatuagens no braço à amostra. A foto foi feita instantes antes de um músico entrar no elevador para ir em direção ao quarto. Um funcionário do hotel ligou para a emergência para pedir ajuda para conter um homem agressivo, que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool. O trabalhador, então, ouviu um forte barulho no pátio do hotel. Liam caiu do 3º andar em uma altura estimada de 14 metros. A ambulância foi acionada às 17h04 e chegou em 7 minutos ao local. Mas o artista já estava morto. O laudo destacou que ele morreu em decorrência de politraumatismos pelo corpo e hemorragias internas e externas. No quarto do cantor, foram encontrados drogas, isqueiro e caixas de sabonete vazias. O local estava bastante bagunçado, com móveis e uma televisão quebrados. Várias testemunhas do hotel onde estava hospedado, em Buenos Aires, contam que Liam caiu de seu quarto do hotel Casa Sur Palermo. Não se sabe ainda se foi acidental ou intencional. Os fãs se aglomeraram diante do hotel ao saberem da notícia. Pouco antes de sua morte, Liam compartilhou uma série de vídeos e fotos em seu perfil no Snapchat em que aparecia ao lado da namorada, a influenciadora Cat Cassidy. Os dois estavam em um relacionamento desde 2022. Pelo que foi noticiado, o artista se hospedou sozinho. Liam Payne começou a carreira na música ainda na adolescência, como integrante da banda One Direction, formada no programa The X Factor em 2010. Ao lado de Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan e Zayn Malik, o artista ganhou fama mundialmente com a boy band. Em 2014, o músico fez parte da lista Forbes Under 30. A banda se separou em 2016 e cada integrante seguiu sua própria carreira profissional. Em seu último ano, o grupo ocupou o 5º lugar na lista de mais bem pagos do mundo e arrecadou 24.200.000 dólares. Desde a separação do One Direction, Liam Payne seguia a carreira solo na música, com uma legião de fãs que o acompanhava desde o sucesso da banda. Ele contava com mais de 26 milhões de seguidores nas redes sociais. Em 2021, ele esteve pelo Brasil e se apresentou em uma festa de 15 anos em Goiânia. O cantor estreou seu primeiro e último álbum solo intitulado de LP1 em 2019. Seu último single, Tear Pods, foi lançado em março deste ano. O segundo álbum do cantor começou a ser desenvolvido, mas não foi finalizado. Liam Payne tinha um filho de 7 anos, Bear, com Cherry Cole. Em apenas 2 anos, o Rio de Janeiro sofreu um prejuízo de mais de 70 milhões de reais com o sequestro e a depredação de ônibus por pessoas que tentam fugir de operações da polícia. Muitos conseguem. O balanço divulgado pela Rio Ônibus, que é o sindicato que representa as empresas de ônibus do Rio de Janeiro, revelou que só nos últimos 12 meses a cidade do Rio registrou prejuízos milionários por conta do alto número de coletivos sequestrados e vandalizados. Só no ano de 2024,
foram 97 deles. Os dados incluem prejuízos causados por coletivos incendiados, vandalizados ou sequestrados para serem utilizados como barricadas. A entidade calcula que o prejuízo acumulado de janeiro a outubro deste ano já chega ao valor de R$ 22.600.000 às empresas, que além dos veículos sequestrados, também tiveram coletivos incendiados e um número expressivo de 1.750 vandalizados no período. Nos últimos 2 anos, só com ataques a ônibus, a cidade já ultrapassou a marca dos R$ 70 milhões em prejuízos. Os bairros que mais registraram casos de sequestros para uso de veículos como barricadas são Vila Aliança e Muzema, na zona oeste do Rio. Além desses, também foram destacados Cordovil e Ramos, na zona norte. O assunto voltou à tona após o sequestro de 9 ônibus por bandidos armados no final da manhã desta quarta-feira, no bairro Tijuquinha, na zona oeste do Rio. De acordo com a polícia, os criminosos bloquearam a principal via da região para interromper uma operação que policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, faziam nas comunidades da Tijuquinha, Muzema, Banco e Rio das Pedras. De acordo com a Rio Ônibus, nenhum passageiro nem motorista ficou ferido durante o confronto. O ocorrido interrompeu o itinerário de todas as linhas que circulavam na região e o trânsito só foi normalizado pelo fim da tarde. E hoje mais 5 ônibus foram sequestrados e usados como barricadas durante operações policiais nas zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. São os locais da cidade que mais sofrem com este tipo de crime. Pessoas perseguidas obrigam o motorista a atravessar o veículo em uma rua e tiram a chave e a bateria para impedir qualquer locomoção. Ninguém foi preso, mas várias linhas de ônibus tiveram que ser desviadas. 1 em cada 4 mulheres brasileiras acima dos 40 anos nunca fez uma mamografia. A pesquisa realizada pela AC Camargo Cancer Center, em parceria com a Nexus, revelou dados alarmantes sobre a detecção do câncer de mama entre mulheres no nosso país. O estudo, que ouviu mais de 1.000 mulheres entre 16 e 60 anos de todas as regiões do Brasil, mostrou que 25% delas nunca realizaram o exame de mamografia e 32% nunca fez o exame do toque nas mamas. O cenário é preocupante, pois o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Mais de 60% das entrevistadas afirmam conhecer formas de prevenir a doença, mas muitas ainda enfrentam dificuldades em distinguir mitos da realidade. Por exemplo, algumas acreditam que amamentar pode reduzir o risco de câncer de mama. Os estudos apresentados no recente Congresso da Sociedade Europeia de Medicina Oncológica trazem boas notícias. Amamentar não causa risco para mulheres já diagnosticadas com a doença. Pesquisas afirmam que não há diferença no número de recorrência entre aquelas que amamentaram e as que não. Um outro dado alarmante foi o mito de que o autoexame garante a ausência de câncer de mama. A pesquisa também mostrou que a adesão a check-ups regulares é muito menor entre as mulheres mais jovens, especialmente aquelas com menor renda e que residem nas regiões norte e centro-oeste. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, até 2025 devem ser diagnosticados cerca de 73 mil novos casos no país. Os médicos ressaltam que a prevenção é o primeiro passo na luta contra o câncer de mama. A ciência já provou que um dos vícios mais difíceis de abandonar é o do cigarro. E não faltam desculpas, como a de que agora não vai fazer diferença, mas faz. Mesmo para fumantes de longa data, além da saúde melhorar, a expectativa de vida aumenta. O uso do cigarro é muito comum, apesar dos diversos alertas dos seus malefícios, estampados até mesmo em suas embalagens. Seu consumo frequente, na maioria dos casos, desenvolve doenças como tuberculose, úlcera e principalmente o câncer. A dependência é gerada pela nicotina e os consumidores de idade mais avançada muitas vezes não dão tanta importância para as consequências, uma vez que fumaram a vida toda. Porém, um estudo realizado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, revela que os danos do cigarro são revertidos mesmo nesses casos. A dificuldade é grande, mas abrir mão do cigarro é benéfico em qualquer momento da vida. Após 20 minutos, a pressão normaliza. Após 24 horas, os pulmões funcionam melhor. Após 3 semanas, a respiração melhora.
Após um ano, o risco de infarto reduz. Os resultados da pesquisa mostram que mesmo aqueles que deixaram de fumar após os 65 anos tiveram uma grande melhora na saúde, acrescentando quase 8 anos de vida. O intuito da pesquisa é incentivar principalmente as pessoas de maior idade a suspender o consumo, priorizando a saúde e recuperando os danos de vida roubados pelo cigarro. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.